Olá pessoal, estamos aqui nesta terça, 23 de outubro, com A Provisão de Deus, parte 2. Nós queremos te lembrar que a nossa música que a gente indicou para ontem está valendo ainda, o link vai estar lá, tá bom? E falando de salvação. É isso aí. A lição de hoje nos pergunta: pecado é amor? Complicado, né? Cri, cri. É difícil. Mas vamos lá, né? 1 João 3,4 nos diz o seguinte: pecado é a transgressão da lei. Pronto, se o pecado é a transgressão da lei, para eu não pecar mais é só parar de transgredir a lei. Concorda? Sim, é meio automático. Na lógica mas não é necessariamente assim. Porque o pecado, ele não é simplesmente chegar e parar. Porque o pecado não é necessariamente algo comportamental. O pecado muitas vezes é por consequência de um pensamento que nós temos. Muitas vezes nós pecamos em pensamentos apenas. São inúmeros os tipos de pecado que nós acabamos cometendo. O primeiro pecado de que se tem notícia foi no pensamento, né? É Na isso. cabeça de luz. É uma consequência. Então, tem pecados que começam no pensamento e se combinam com uma ação. Então, o pecado não é necessariamente parar de pecar não é necessariamente parar de fazer algo. É parar de pensar em algo, é parar de agir de tal forma, né? E o mais difícil para nós hoje é vencer isso, porque nosso ser pecaminoso, o pecado depois que entrou nas nossas vidas, tem essa tendência de nos puxar para o pecado. Depois que Adão caiu, que Eva caiu, todo o nosso corpo nos puxa para pecar. Então é muito difícil para nós. Muitas vezes, por exemplo, o assassino, o fato dele matar alguém é algo que vem muito antes, que é a questão do pecado que está no coração dele. Deus nos diz que o pecado é algo que surge do nosso coração, que combina com as ações. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Porque um coração quebrantado, um coração quebrado ou pecaminoso, ele leva ações quebradas ou pecaminosas. Então há necessidade de a gente estar nos aproximando mais de Cristo para poder moldar, né, nosso coração de tal forma a não agir com o pecado. Bora ver o que tem mais aqui. É possível guardar a lei de Deus? É possível. Só que é muito interessante essa questão de guardar a lei de Deus. Guardar a lei de Deus é fácil. São ações. Eu dizer, não, eu vou guardar o sábado, não vou matar, não vou levar o nome de Deus em vão. Mas será que lá no fundo, em nosso coração, nós estamos fazendo isso por amor? Por amor ao Cristo que nos salvou, dos 4 primeiros mandamentos, por amor a Cristo, os 6 últimos, por amor ao nosso próximo? É muito fácil para a gente agir por agir, mas para a gente realmente agir com o coração, agir de forma espiritual, só através de Cristo, só através de uma comunhão com Cristo, pois só Ele que conseguiu fazer isso, né, de guardar as leis com tanto amor, com tanta santidade. Então, para nós conseguirmos isso, nós temos que estar ligados a Ele. E Jesus hoje, com seu sacrifício, né, hoje nos dá a oportunidade de sermos perdoados e nos aproximando dele, ter a oportunidade de nos livrar de todo esse pecado, graças ao sacrifício que ele fez por nós lá na cruz. Algo muito importante que nós temos que lembrar hoje é o seguinte: a salvação hoje está disponível para todos. Amém. A provisão da redenção é para todos. Amém também. Mas o resultado de tudo isso é só para aqueles que creem. Ou seja, não é porque Cristo morreu na cruz por todos que nós todos estaremos salvos. É necessário darmos alguns passos em direção a essa salvação. É necessário crermos e agirmos de tal forma a vivermos como uma pessoa salva. Só para fechar a minha parte, algo muito interessante que eu acho que eu li aqui diz o seguinte: Deus pavimentou o caminho, mas nós precisamos escolher a estrada. Ou seja, Cristo já morreu por nós, já nos deu essa oportunidade de nos salvar, já nos mostrou como fazer isso. Mas agora cabe a cada um de nós escolher o que realmente queremos e escolher agir de tal forma a sermos salvos. Pois é, né? A lição hoje, ela chega assim, a Provisão de Deus, parte 2, e para mim ela me trouxe uma percepção muito forte, muito intensa de duas coisas. A primeira é a seguinte: olha só, a gravidade do pecado, ela fica explícita para mim, para o Carlos, para você que está nos assistindo. Ela fica explícita quando a gente consegue entender realmente o que foi necessário para solucionar o pecado, a cruz. Para pensar,
quão é grave solucionar uma coisa quando é preciso que haja morte. Pode ver, é a coisa mais injusta e mais... que o ser humano não nasceu para aceitar a morte. Pode ver. E quando se você parar para ter isso na sua cabeça, de que o que foi exigido para solucionar o problema do pecado foi a cruz, então olha só quão grave o pecado pode ser. Deus carregando em si mesmo os nossos pecados. E isso ainda vai mais além ainda. Deus, Ele odeia o pecado, Ele é contra o pecado. E Ele carregou esse pecado para nos salvar. Que coisa, assim, isso é para a gente imaginar o quão grave foi o problema do pecado. E o quão maior ainda, e o quão mais... o quão grande foi o sacrifício de Deus nessa parte de prover para nós. Só que agora vem a parte mais espetacular do amor de Jesus. E acreditem, pessoas, a lição de hoje nos traz essa percepção. O amor de Jesus só é espetacular a depender da minha decisão. Isso é que é interessante. Porque se Jesus apenas morrer na cruz e eu não aceitar, eu não receber todos os benefícios que a cruz me traz, o amor dele deixa de ser espetacular. Porque para nós é lindo, é maravilhoso ver alguém ser transformado por Jesus. Para nós é prazeroso sermos transformados por Jesus. Se não formos, esse amor todo deixa de ter o seu real objetivo. E a lição trouxe aqui para nós os benefícios desse amor, que é a questão da justificação, quando Jesus, sendo justo, morre pelos injustos, e então ele recebe a justiça do pecado, a justiça de Deus, foi ele que recebeu, e ele nos dá a sua justiça. Tecnicamente, é o seguinte, ele recebe uma coisa injusta, né? E em troca ele dá uma coisa justa, a sua justiça para nós. E segundo ponto vem a questão da santificação, ou seja, pelo poder desse próprio Jesus, se nós estivermos ligados a ele, pela sua morte, nós temos direito à sua vida. Essa parte é muito importante, porque é o seguinte, nós temos que estar dispostos a morrer com Cristo. O texto desse que é Romanos 6, de 1 a 8, diz assim: se estamos ligados a Cristo na sua morte, que representa para nós a morte para o pecado, teremos assim direito à sua vida e à sua glória. Ou seja, ou eu morro junto com Jesus, ou eu não vou receber a vida que ele tem para me dar. E isso é coisa muito séria, muito séria mesmo. E depois a glorificação. O que é a glorificação? Quem crê no Filho do Homem, como o Carlos falou, receberá o quê? A sua glória, por ocasião da sua vinda, será glorificado nos céus. Três coisas importantíssimas. Jesus nos justifica, Jesus nos permite viver uma vida santa e Jesus vai nos glorificar por ocasião da sua vinda. Tudo isso pelo seu grandioso sacrifício, que se torna espetacular a partir da minha decisão. Fica nas nossas mãos, né? O que a gente vai fazer com esse sacrifício que ele nos deu, e Deus sempre proveu o melhor para nós. É isso aí, pessoal. Até amanhã.